Eu vou explicar agora para vocês o sistema de controle digital que nós vamos simular a partir dessa aula 2. Então, nós vamos lembrar os principais elementos de um sistema de controle digital, fazer a simulação de sistemas contínuos e discretos e escolher o tempo de amostragem. O sistema que nós vamos simular é esse. Veja, um motor DC, é acoplado ao seu eixo um encoder, que gera pulsos. Esses pulsos são contados num optoacoplador, por esse microcontrolador, um Arduino Nano, que converte essa contagem para a velocidade em RPM. Esse outro microcontrolador, Arduino DUI, gera os sinais PWM para o motor e recebe o sinal de velocidade através da comunicação com esse Arduino Nano. Então, são enviados pulsos PWM e medida a rotação. É isso que nós estaremos simulando. Esse é o diagrama desse sistema digital. Então, o algoritmo estaria todo dentro do computador e via porta USB é feita comunicação com o microcontrolador para que o microcontrolador mande o sinal PWM para o motor e receba o sinal de velocidade. Então, aqui dentro nós podemos aplicar, receber sinais e fazer o controle, que será o objetivo das aulas. Os sinais aplicados, no caso do PWM, ele varia de 0 a 255. Então, são 8 bits. Então, esse aqui é um sinal discreto, que varia de 1 em 1. Ao variar o sinal PWM, nós produzimos uma tensão média no motor que varia de 0 a 12 volts, que, por sua vez, produz uma velocidade de 0 a 3.000 rotações por minuto. E essa medição gera um valor de 0 a 1023 bits, porque é usado um conversor analógico digital de 10 bits para fazer essa medida. Então, aqui tem um sinal discreto na entrada e aqui na saída um outro sinal discreto. Se nós variarmos a tensão, o sinal PWM de 0 a 255, nós vamos produzir uma tensão de 0 a 12 volts e a correspondente produção de tensão na saída, que vai gerar esse 0 a 3.000 RPMs. Então, variar o PWM de 0 a 255 faz com que a rotação varie de 0 a 3.000. O que é um sinal PWM? É um sinal em que você modula a largura do pulso. O que você faz é manter um período constante do sinal e mudar o tempo em que o pulso fica em 1. Então, por exemplo, nessa primeira figura, é 1% o valor do PWM, se o PWM é igual a 2. Então, ele fica em 1 muito pouco tempo. Na segunda figura, 50%, metade do tempo. E na terceira, 99%. Então, vocês devem perceber que o valor médio da tensão, que vai ser aplicada aqui, muda em função do valor PWM que é escolhido. É assim que funcionam, basicamente, sistemas que têm controle de motor DC. Todos eles usam PWM, que eles trabalham com sinais chaveados. O medidor de velocidade pode ser esse aqui, um motor acoplado na entrada e na saída, em que esse mesmo motor produz uma velocidade e esse outro motor funciona como um gerador. Então, essa é uma das formas de fazer a medição da velocidade. No nosso caso, nós vamos fazer isso porque nós usamos o encoder. Então, o conversor AD, de qualquer forma, ele produziria o sinal de 0 a 1024 aqui na saída. Bom, se a gente ampliar o sinal do conversor AD, nessa curva aqui parece que é uma reta, mas na verdade vocês observam que tem uma escadinha aqui por causa dos valores discretos que vão sendo aumentados de 0 até 1023. Então, na verdade, é um conjunto de escadinhas dos sinais discretizados aqui que nós temos. Para fazer a simulação, nós temos esse diagrama que eu passei para vocês. Então, você aplica o degrau, que é o sinal PWM, tem a planta aqui dentro, essa que eu mostrei, e o scope para mostrar o resultado de simulação. Então, aqui no scope você vê o sinal aplicado, PWM, e a saída do conversor AD. Então, aqui estão os sinais, que eu já expliquei para vocês, a amplitude dos sinais. Agora, vamos clicar dentro da planta discretizada. Se eu clicar nessa planta aqui, eu tenho isso aqui, ó. Esse bloco aqui, ele simula o conversor PWM, ou seja, 0,255 na entrada corresponde a 0,12 volts na saída. Aqui eu tenho a planta contínua
e aqui na saída a velocidade em RPM, que passa por um conversor AD e gera o 0 a 1023. Então, na verdade, o sistema discreto trabalha com essa entrada aqui e essa saída aqui, que vocês podem converter tranquilamente para tensão e velocidade usando essas relações. A planta contínua é a mesma que vocês usaram na aula 1. Ele é um sistema de segunda ordem, mas com os parâmetros que foram escolhidos, ele se comporta aproximadamente como um sistema de primeira ordem. O segurador da ordem zero é um elemento bastante conhecido em sistemas digitais e ele tem a função de manter o sinal entre tempos de amostragem. Então, quando você aplica um sinal na entrada, esse sinal é mantido constante até o próximo tempo de amostragem. Então, é ele que gera essas escadinhas aqui. Então, no caso aqui do conversor AD, nós temos o segurador, que mantém o valor. Esse aqui é para transformar ele em números inteiros, ou seja, a gente quer apenas sinais de 0 a 255. Essa saturação faz com que tenha números apenas de 0 a 255. E essa aqui é a conversão para o valor de tensão. Então, no sistema de primeira ordem mais tempo morto, a resposta é dada dessa forma aqui. Observe, o degrau foi dado no instante 0, mas a saída começou a responder apenas depois de aproximadamente 1 segundo. Aí ele começou a subir. A constante de tempo, como é que mede? É o tempo para que a saída atinja 63% do valor de regime. Obviamente que a partir do instante inicial aqui. Então, eu vou medir o tempo daqui até aqui. Essa é a constante de tempo. E aí eu tenho um ganho desse sistema para o qual é calculado simplesmente pegando o valor de regime da saída e dividido pelo sinal aplicado. Então, facilmente eu tiro a constante de tempo, o tempo morto, e o ganho e defino uma função de transferência de primeira ordem mais tempo morto. Em sistemas em geral, o que se faz é aproximar sistemas de ordem maior por um sistema de primeira ordem mais tempo morto, que ele é bastante simples. Então, na aula de hoje, vocês vão testar diferentes atrasos para ver qual deles dá um modelo que aproxima melhor a resposta. Então, essa curva original aqui, ela vai ser aproximada por uma dessas curvas. O modelo que nós vamos utilizar é aquele que dá um menor erro entre essa curva original e essas curvas aqui. Então, o script que eu passei para vocês, ele vai variando a escolha do limiar para o tempo morto, e com isso vocês podem escolher o erro. Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse aqui seria o limiar que daria o menor erro para o modelo de vocês, ou seja, o modelo utilizado seria o correspondente a essa escolha aqui. Okay? Para fazer as simulações, novamente você tem que escolher o ômega-n, que eu passar. Inicialmente, as simulações são com tempo de amostragem de 1 milissegundo, ou seja, um tempo bem pequeno. O valor PWM já é calculado para a expressão. Vocês precisam escolher um tempo adequado para a simulação e, novamente, o nome do arquivo que corresponde à versão do MATLAB 2015 ou 2018. Então, esses são os comandos para a simulação da versão 2018 posterior e esses os comandos para a simulação do MATLAB versões anteriores a 2018. A discretização. Ela é feita com o comando C2D, contínuo para discreto, escolhendo o tempo de amostragem TS. Então, por exemplo, se essa aqui for a função de transferência de primeira ordem mais tempo morto, quando você discretizar, ela vai ficar nesse formato aqui. Então, uma das atividades, ela visa entender essa discretização e fazer a simulação do sistema discreto para entender a diferença para o sistema contínuo. Outro ponto importante a destacar é que quando os sinais forem discretos, vocês devem usar o comando stairs, em vez do comando plot. Porque o comando stairs, ele faz aquelas escadinhas para deixar claro que os sinais estão sendo simulados são discretos. É isso, pessoal.